Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Mas antes eu quero lembrá-los rapidinho que nós temos um Apoia-se, o link está na descrição, clica lá e confere as recompensas. Além disso, se você for fazer suas comprinhas no site da Amazon, faça aqui pelos links do canal Central HQs, o canal que mais resenha quadrinhos para vocês. Bom, vamos iniciar aqui galera por publicações que foram enviados pela editora Peirópolis para a redação do canal Central HQs. Eu gostaria de dizer para quem tem enviado materiais que tem um pouquinho de paciência. Todas as publicações que são enviadas são resenhadas em algum momento. Porém, como tem chegado bastante coisa, acaba que eu preciso ler, gravar, então não são coisas tão rápidas de se fazer, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, por A Cadeira do Rei, de Nelson Cruz. Publicação que, como eu já mencionei, vai ter resenha aqui no canal. É meio que um livro ilustrado, olha só. Crash de Caco Galhardo, material colorido, que também vou resenhar para vocês. Esse daqui não tem texto, então vai ser mais fácil e mais rápido. Temos também Homem-Pássaro, do mesmo Caco Galhardo, olha só. Vou mostrar aqui um pouquinho da publicação. Todos os materiais até agora coloridos. Tudo isso daqui é da editora Peirópolis, tá? Demônios em Quadrinhos, de Luiz Azevedo, por Guazelli, né? Grande Guazelli. Olha só, um material que tem orelhinhas, um bom acabamento gráfico. Olha um pouquinho aqui da arte, das cores, uma adaptação para os quadrinhos de Aloysio Azevedo por Guazelli. Os Sofrimentos do Jovem Werther, material de Daniel Gizé, adaptando Goethe para os quadrinhos. Deixa eu folhear aqui um pouquinho para vocês também verem. Olha só, outra publicação colorida da Peirópolis. E para finalizar a parte da editora Peirópolis, nós temos Blavatsky, de Piero Bagnariol, Anos Velados. Esta aqui que é a versão integral. Material que, assim como os outros, terá resenha aqui no canal Central HQs. Agora vamos de editora Dark Side Books, mas esses materiais não foram enviados, eu que comprei. Começando com a publicação Death Disco Volume 1 e Volume 2. Começando com os mangás Death Disco Volume 1 e Death Disco Volume 2. Publicações que terão resenha específica nas quintas-feiras, que é o dia que eu falo dos quadrinhos orientais aqui no canal Central HQs. É o Borbá, de Charles Burns, o mesmo autor de Black Hole, que é um espetáculo. Esse material aqui tem essa capa bem trashzeira, né? Que é um tipo de publicação que eu particularmente gosto. Até o estilo artístico do Charles Burns é bem marcante, né? Olha só. E obviamente eu pretendo resenhar essa publicação, talvez não tão em breve assim, mas uma hora sai. A Bruxa Margarete, da editora Dark Side Books, de Jim Broadbent e Dix. Material que saiu nesse formato livro e que também terá resenha dessa publicação aqui no canal. Aliás, é um dos lançamentos mais bem criticados da editora Darkside do ano de 2020. Para finalizar a parte da Darkside, nós temos Condado Maldito Volume 2. Publicação de terror. Eu já li o volume 1, estava aguardando esse segundo volume para poder resenhar para vocês. O volume 1, galera, eu gostei. Achei um bom material, nada assim tão espetacular, mas é um material de terror de qualidade. Vamos ver se esse volume 2 mantém o mesmo nível e obviamente vai ter resenha para vocês. Chegamos na editora Intrínseca para finalizar a parte de aquisições e também não enviou para a redação do canal, eu que comprei. Temos aqui Laura Dean, Vive Terminando Comigo, série de Mariko Tamaki. Publicação que venceu 3 prêmios Eisner. Então, um material que eu pretendo ler e resenhar de certa forma até breve para vocês. Fiquem ligados. Para finalizar de vez a parte de aquisições, temos Duna, adaptação da grande obra literária para os quadrinhos, essa graphic novel, o volume 1, material de Frank Herbert, adaptado pelo filho do Frank, que é o Brian Herbert, e Kevin J. Anderson.
ilustrada por Raul Allen e Patrícia Martin. Também publicação da editora Intrínseca. Também pretendo resenhar, de certa forma, até breve para vocês aqui do canal. E agora nós vamos às breves resenhas. Começando por Tianinha, edição número 5, plugada. Material independente, escrito e desenhado pelo grande Laudo Ferreira. Eu já resenhei os 4 volumes anteriores. E vou deixar o link na descrição para quem se interessar por essas publicações da Tianinha, que tem ali uma pegada de erotização, com aventura, com boas doses de humor. E aqui é uma série contínua, você necessariamente precisa ter lido as edições anteriores. Nós temos aqui o grande antagonista da Tianinha, que é o Blasco, ele que é uma espécie de vampiro que suga as energias da própria Tianinha. E aí tem um lance de viagem temporal nessa edição que deixa as coisas mais interessantes. Porque daí, meu amigo, o Laudo precisa se virar para eventualmente fechar as pontas soltas. Porque ele vai ter que demonstrar a partir de que momento que eles começaram a influir na vida da Tianinha. Tava aquele lance daquela temporada que ela passou num monastério junto com os monges, daí ela sai daquela vida, aí ela descobre que ela estava tendo as suas energias sugadas, descobre, né, as intenções do Blasco, ela que foi trabalhar naquele circo. Os desenhos são ótimos, né? Não preciso nem dizer, toda a experiência do Laudo Ferreira na sua narrativa, ele que tem um estilo um pouco mais cartunesco, apesar de ser bem versátil, né? Eu já vi outros trabalhos do Laudo utilizando uma arte diferente do que a gente vê aqui, então você vê que tem aqui cenas mais eróticas, sexuais, dentro da publicação Tininha, que continua num nível bem bacana, uma história que prende atenção, um bom entretenimento. Dylan Dog volume 18, programa de reeducação, material da editora Mitos, mais um volume muito bom do Investigador de Pesadelos, eu adoro essa série. E aqui nós temos uma publicação que vai misturar o gênero terror, sobrenatural ali, com uma pegada sci-fi. Vocês já viram, obviamente, o filme Laranja Mecânica, do mestre Stanley Kubrick, né? Um grande marco aí do cinema, onde nós temos, além da ultraviolência, uma tentativa de reeducar os delinquentes. Tem aquela cena clássica, né, que o protagonista está com os olhos assim abertos, né, tem todo aquele mecanismo puxando o olho dele para ele assistir diversas cenas de forma que o cérebro dele seja reprogramado. Será que isso é possível? Basicamente, nessa trama, nós temos um grupo de cientistas que está utilizando como cobaia um serial killer, da época ainda que o Dylan Dog pertencia a Scotland Yard. Na verdade, o próprio Dylan Dog prendeu este serial killer. Aí um dia ele está ali andando pela rua e se depara exatamente com esse serial killer. E aí ele se pergunta, porra, peraí, o cara já tinha sido preso há muitos e muitos anos atrás, com certeza pegou uma pena muito longa, o que ele está fazendo solto na rua? E ele vai e acaba prendendo novamente esse serial killer, até que chega a polícia, não é bem assim e tal, e ele descobre que existe esse programa de reeducação que visa transformar a vida de criminosos de alta periculosidade. O Dylan Dog, obviamente, fica desconfiado desse programa, não bota fé que isso realmente vai dar certo. E aí que começa todo um mistério, porque esse serial killer acaba fugindo desse programa e uma série de mortes começa a ocorrer. Mas será que realmente foi ele ou a outra pessoa que está relacionada a essa série de assassinatos? Galera, uma publicação muito bacana, tem todo esse lance de suspense, mistério, com grandes pitadas de sci-fi na publicação. Realmente dá um tom um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler na série do Investigador de Pesadelos. O trabalho artístico não me agradou muito, não achei um artista assim muito legal. Deixa eu falar quem é a equipe criativa da publicação. É o Giuseppe Denardo e os desenhos de Piero Dalagnol. Não curti muito o traço dele, apesar de ter ali um domínio da narrativa, saber contar a história, não é um desenho que atrai, né, à primeira vista. Você bate o olho assim e não dá muita coisa para ele não. Mas de qualquer forma temos aqui mais uma grande história da série do Dylan Dog.
Dragoneiro, edição número 5, a reunião dos batedores, publicação da editora Mitos. Eu estava na expectativa de ler a continuação de Dragoneiro, eu que resenhei aquela primeira edição que veio mais volumosa, né, que é a estreia de Dragoneiro, e depois a Mitos lançou exatamente nesse formato aquelas 4 edições que antecedem essa aqui e que teve resenha no canal. Trata-se de 4 edições que fecham um arco de histórias. E meus amigos, realmente eu li ali um quadrinho de fantasia de altíssimo nível. Me empolguei demais com a publicação. Aquela primeira, que é mais volumosa, eu achei apenas ok. Agora, essas outras 4, ó, material finíssimo. Só que esses materiais anteriores foram escritos pelo Luca Enoch. Já essa edição número 5, ela vai ser uma espécie de, entre aspas, novo início para a série Dragoneiro. Os roteiros ficam por conta do Stefano Vietti e os desenhos do Gianluca Pagliarani. Basicamente, galera, é o seguinte, nós tivemos aquelas 4 primeiras histórias que fecham o arco de histórias, e essa edição 5 ela vai dar início a um novo formato de publicação, não serão mais arcos de histórias. Vai seguir o que normalmente a gente vê nos quadrinhos Bonelli, em que cada edição ela traz início, meio e fim. Então nós não vamos ter, pelo menos a princípio, grandes arcos de histórias, como foi o caso das 4 primeiras edições. Então se você eventualmente começar pela edição número 5, você não vai ficar tão perdido. Claro que se você ler as 4 primeiras, com certeza as coisas vão ser muito melhores, até porque tem o lance do protagonista ter matado um dragão, ter se banhado com esse sangue, a sua própria espada ter ficado mais poderosa por conta disso, enfim. Essa primeira edição, ou a edição número 5, nós temos essa reunião de batedores, onde o Ian Aranil, que é o protagonista, junto do Orc Gmor e de uma elfa, vão para uma reunião onde são concentradas as histórias através de diários que são escritos de outros batedores que percorrem toda aquela região, falando sobre melhores caminhos, sobre pontes danificadas, sobre armadilhas, sobre perigos. E aí começa uma apresentação, né, desse universo de Dragoneiro, mostrando quem é quem entre os personagens, quais são as suas funções dentro da história, essa mini equipe formada pelo Ian, com o Orc, com a Elfa, e que inclusive impede de que esse Orc faça parte dos próprios batedores, ainda que ele siga o Ian de Aranil, né, nas suas jornadas, nas suas aventuras. Então ela é uma trama mais de apresentação do que efetivamente uma história aventuresca mostrando a próxima missão aí de Dragoneiro. Não, é algo realmente mais tranquilo, que serve como uma grande introdução para esse universo de Dragoneiro, o Caçador de Dragões. Galera, a arte é um espetáculo, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Muito lindo o trabalho artístico dessa publicação. Eu considero que essa edição número 5, ela está abaixo, né, do que foi mostrado anteriormente, mas como eu mencionei para vocês, nós temos esse novo início do personagem, então é natural que as coisas já não cheguem pegando fogo, até para poder situar o leitor nessa ambientação do universo de fantasia de Dragoneiro. Mas de qualquer forma, um trabalho artístico lindo, uma narrativa muito boa, um roteiro bacana. Essa arte de capa aqui tá bem legal, tirar o reflexo. Um ótimo desenho. Ah, agora embaçou tudo, pelo amor de Deus. De qualquer forma, galera, eu indico o Dragoneiro para vocês. Para finalizar, Superman edição número 20, publicação que sai aqui no Brasil pela editora Panini, na mensal do Superman, material escrito por Brian Michael Bendis, com desenhos de Ivan Reis. E os desenhos dessa edição estão espetaculares. Aquele confronto envolvendo o Superman e o Mongul, que na edição anterior já nocauteou o Homem de Aço. O lance que está envolvendo toda aquela reunião intergaláctica, né? Aquele senado cósmico, onde eles vão traçar diretrizes, trazer pacificação, diplomacia entre os mais diversos planetas. E o Mongul, obviamente, não quer nada disso, ele quer o caos. O Superman, obviamente, vai tentar contê-lo e vai ter todo aquele combate envolvendo o Superman e o Mongul. Em paralelo, nós temos ainda as repercussões da revelação da identidade do Superman
Superman, bem como o lance envolvendo a propriedade do Clarim Diário, que ficou um pouco perdido naquela situação, onde descobre-se que a atual dona, ou antiga agora, não sei, ela não era exatamente uma pessoa de moral ilibada, né? Ela tinha algumas coisas ali no seu passado que a denunciavam. Então é uma trama básica, que não tem nada demais, pelo menos o Bendis aqui não escorrega em nenhum ponto, ele simplesmente está avançando ali com a sua trama, e realmente o grande ponto positivo dessa publicação são os desenhos do Ivan Reis, que estão matadores nessa edição número 20 de Superman. Bom galera, basicamente é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, ficamos até a próxima, e se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui!